Olá, bem-vinda, bem-vindo. Hoje, bom dia nessa live alternativa. Vamos em horário alternativo, né? Às 10 horas da manhã. Ontem falamos com a Ana Pedretti. Hoje vamos conversar, vamos bater um papo com Ninete Rocha a respeito do ano de 2020, né? Antes de eu chamar a Ninete Rocha, quero falar para você. A Ninete já está aí, bom dia, Daiane Santos está chegando aí. Quero falar para você, quero te convidar, aliás, já de início, para ir para a minha live da noite, às 21 horas. A gente está fazendo aqui a semana da Jornada da Gratidão. E a Ninete Rocha, já deixa eu visualizar aqui, fazer uma... Bem-vindo, Oswaldo Freitas. Maura, bem-vinda, Maura. Hoje vamos falar sobre 2020. Olá, Ninete Rocha, bem-vinda. Bom dia. Estou com boa noite na cabeça. Bom dia, Arnaldo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Bom dia, meu povo. O pessoal está chegando aqui. 2020 foi está sendo um ano transformador na vida da gente, na vida das pessoas, né? E é até importante essa live acontecer, porque hoje a gente está ainda na frequência da vibração dessa nova energia do eclipse solar, que vai até o dia 21. Mudanças estão acontecendo, mudanças planetárias. Ninete, o que significou 2020 para o povo? Deixa eu falar uma coisa para você antes. Levanta um pouquinho o seu celular que a gente está vendo só você só daqui para baixo. Dá uma ajeitadinha aí. Agora sim. Opa! Peraí, saiu meu tripé. Hoje que você visse a arapuca que eu tive que armar aqui para te atender. Cara, eu tô com uma cachorra que castrou ontem, uma Doberman, tá lá embaixo, com um pastor alemão e uma dog alemã. Eu tive que vir pro meu quarto, tô com o Spitz aqui no chão, então se vocês escutarem latir, reclamar, é o cachorrinho que tá aqui pelo chão. Porque eu voltei de Mariporã pra cá, né? Eu acho que 2020 já começa com isso. Eu tô em São Paulo agora. Fixo. Tô. Quer dizer, legal. Não sei ainda, tá? Porque eu falo que 2020 é um Kinder Ovo. Cheio de surpresas, né? Então, 2020. Eu acredito que 2020 seja o ano que vai ficar, assim, marcado na história planetária por muitos e muitos anos. Nós seremos lembrados nos livros de história posteriores, com certeza e sem sombra de dúvida. Porque é um marco de uma mudança extremamente profunda dentro da vida de todas as pessoas que estão nesse planeta. Eu acredito que espiritualmente 2020 foi um chamado para todas as pessoas, para que elas olhassem primeiro para dentro de si e depois para as pessoas que convivem ao seu redor, para todo mundo que está ao nosso entorno. Porque a gente vinha numa loucura, numa vida, numa rotina, tão desenfreada, que a gente não tinha tempo para olhar nem para dentro de si e nem para os outros. De repente você se vê confinado dentro de uma casa, olhando para o seu marido, né, para aquele homem com quem você se casou, olha para o cara e fala assim, quem é essa pessoa que está morando junto comigo que eu não conheço? Porque a gente não conhece, a gente se vê pouquíssimas horas do dia. Quando a pessoa chega à noite, aí daqui a pouco vai dormir, no dia seguinte a pessoa já saiu. As pessoas do trabalho convivem muito mais com a gente do que a nossa própria família. Verdade. E de repente a gente olha para os filhos e fala, gente, começa a prestar atenção no comportamento deles, começa a prestar atenção na forma como eles pensam. Então foi um ano que eu acredito que aproximou muito as pessoas. E essa aproximação foi extremamente conflitante.
porque você precisou lidar com as mudanças internas suas, porque você teve que olhar para si, e olhar para essas pessoas e reconhecê-las novamente dentro da sua família. Então foi um ano que está sendo um ano assim que de um crescimento absurdo para todas as pessoas. Por isso que talvez a gente tenha visto tantas pessoas com depressão, tantas pessoas adoecendo com doenças emocionais, justamente porque de repente todos nós fomos obrigados a parar e olhar para si e reorganizar a própria vida, né? Eu, por exemplo, de repente, dia 23, 24 de março, eu precisei largar tudo aqui, eu literalmente larguei tudo aqui. Fiz uma malinha com meia dúzia de roupas e me mandei para Mairiporã para ficar com os meus pais. Eles têm 80 anos cada um. E eu fui para lá, porque eu não podia deixá-los lá sozinha. Minha mãe, assustadíssima com a pandemia, fui para lá. Fiquei por lá 4 meses e meio sem ver o meu marido. A gente só conversava, assim como eu estou conversando com você. Porque eu me lembro que você comentou em junho, vou ver meu marido, agosto, mais ou menos. Pois é. Eu falei assim, primeiro fim de semana que eu ia ver meu marido de novo, porque ele cuidando da mãe dele aqui, eu cuidando dos meus pais ali, e assim milhares e milhares de famílias tiveram que se organizar. Então é um ano que fez com que a gente olhasse profundamente para essas pessoas que a gente chama de família, né? Sim. Ninete, primeiro deixa eu agradecer as pessoas que estão chegando aqui, o Marcos Antônio de Sorocaba. Aqui, tá? Aqui também está quente. A Vandréia, a Lulis, a Deuseni Faria, bem-vinda. A Letícia Stefani, bem-vinda. A Dai de Cotia, a Gleice, a Sônia, a Maura, bem-vindas todas as pessoas que estão chegando aí. Gente, o propósito dessa live é justamente a gente discutir coisas novas que estão fora, ampliando a nossa pauta, né, de conversa. Ontem falamos sobre o sagrado feminino com a Ana Pedretti, e a Ninete está trazendo essa questão mais humana, né, do ano que nós estamos passando. Ninete, energeticamente, o que significa essa transformação para todos nós? Assim como as novas terapias que chegaram, eu tenho uma conexão, eu acredito muito que todas as questões que envolvem a gente, envolvem o planeta, elas venham de um mundo espiritual. Eu tenho uma convicção assim absurda no mundo espiritual. Eu, pessoalmente, sou extremamente guiada por eles. E eu acredito que assim como essas terapias novas que vieram, como constelação familiar, a psicogenealogia, a barra de Axis, esse trabalho com o sagrado feminino que te conecta à Gaia, te conecta ao planeta, enfim, ao útero sagrado, que é a criação. Todas essas terapias, elas foram liberadas agora como uma nova onda, justamente com o propósito de fazer com que a gente se prepare para entrar para essa nova dimensão que está aí descortinando já. A gente percebe que tem muitas pessoas que estão tendo aquele despertar espiritual, começam a ver, a perceber com mais clareza o plano espiritual, as intervenções espirituais na nossa vida, né? Então eu acredito que tudo isso aconteceu exatamente para isso e culminou talvez com todo o amor do mundo, do plano espiritual, com uma pandemia que, por mais terrível que ela seja, ela veio de uma forma mais tranquila, né? Foi uma mudança que é um chamado não tão drástico, porque todos estão sendo alertados, olha, cuidado, tem alguns procedimentos, tomem cuidado, enfim, do que uma guerra, uma bomba, ou qualquer outra coisa que pudesse mexer com toda a estrutura planetária. Então, eu acredito que foi um chamado extremamente amoroso para que justamente a gente olhe para tudo isso e se prepare, porque você pode ver,
A constelação familiar, a psicogenealogia, eu vou falar daquilo que eu tenho propriedade. São terapias que eu sempre digo que elas estão preparando não a gente, mas aqueles que estão por vir. Porque todas as questões que aconteceram lá atrás, nas outras gerações, elas refletem hoje aqui. Perfeito. Então, de repente, a gente vê um número muito grande de adolescentes perdidos com muitas questões pessoais, porque essas histórias estão batendo na porta da vida deles. Então, surgem essas novas... O vídeo deu uma parada um pouquinho, a questão da internet. Ligado? Você tem com outra coisa ligada aí? Não. Não, não. Não. É um computador, alguma coisa? É Não, que a Fátima... tá tudo Não, vou falar. desligado. A Fátima está tentando falar comigo e ela acho que esqueceu da live. Foi uma chamada dela que entrou. Então, todas essas terapias, o que elas fazem? Elas estão organizando tudo isso que aconteceu, justamente preparando o terreno para as pessoas que estão chegando aí, para esses adolescentes, para essas novas crianças que estão nascendo. Então, são terapias que estão fazendo com que a vida dessas pessoas fique mais leve, né? Fazendo com que a vida das pessoas se torne um pouco mais leve. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Já que você falou que você entrou nessa seara importante, nós estamos vivendo a era de Aquário, essa era da liberdade, a era da liberdade do eu superior, né? E você diz que nós estamos preparando a próxima geração. E essa limpeza que está ocorrendo no planeta é justamente para preparar as próximas gerações, né? Nossos netos, nossos filhos, enfim, Exatamente. Que vão chegar aí numa outra vibe, né? Exatamente, já estão chegando, né? Já estão chegando. E para eles não tem como eles vêm de uma forma muito mais sensível, com uma sensibilidade muito mais à flor da pele, todas essas questões que aconteceram com os nossos ancestrais, quando bate neles, bate com muita força. E eu acredito que todas essas terapias foram liberadas exatamente para limpar esse campo, para que isso não afete tanto esse pessoal que está chegando agora, para que eles tenham mais liberdade de executar aquilo para o que eles vieram. Porque eles vieram com uma proposta muito nova, uma proposta bem diferente daquela que a gente vive até hoje. Eles vieram com crença, eles vieram assim derrubando crença, derrubando valores, reestruturando uma visão totalmente diferente de mundo, né? Eles estão mais sociais, eles estão mais abertos. Eu falo que é muito interessante essa questão desse ano, porque esse ano veio comprovar a possibilidade, não é possibilidade, veio comprovar o nosso poder de adaptação. Porque a gente está conseguindo passar por tudo isso porque nós temos um poder de adaptação extremamente grande. Você vê que as pessoas trabalhavam dentro de empresas, tudo isso, a gente conseguiu transformar isso e ir para esse trabalho home office. Foi aí que as coisas começaram a pegar, né? Que você vê filho, você vê marido, você vê todo mundo. Então, esse poder de adaptação da gente, ele é o que garante a sobrevivência de toda espécie. Perfeito. Nós vivemos um novo normal. E esse novo normal passa por nós sermos mais flexíveis. Quando há uma resistência, o que é que acontece, Ninete? Quando há uma resistência do ser, do ser não, do ego? A gente adoece, né? Não tem outro caminho, a gente adoece. Aí começa a vir as síndromes, né? Síndrome do pânico, a depressão, principalmente essas doenças, né? Que mais que pode vir? Ansiedade. Ansiedade,
Exatamente, Medos. medos, as crises de angústia. Então, de repente, uma coisinha que era desse tamanhico fica imensa, né? Toma uma proporção absurda, porque você perde o foco, perde o controle, perde o equilíbrio, e aí tudo vira muito grande, tudo fica muito grande, Uhum. né? E E extremamente. E é bem interessante que as pessoas. Outro dia eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram, perguntando para as pessoas quais são as suas principais dores, né? Aí vieram é, uma das coisas, né? Medo, angústia, é, a, a depressão, a ansiedade e também a preocupação com a falta de dinheiro. Ou seja, preso no futuro, né? Exatamente. A gente tá, é muito engraçado, né, essas polaridades. A gente é bem extremista. Antes a gente estava preso ao passado. Então, o passado era aquela bola, aquele, né, amarrado no seu tornozelo que você Isso. arrasta, aquele peso, né, aquele saco de batata apodrecendo, mas você está ali carregando. De repente, você olha e fala assim: "Não, agora o medo é do futuro". Porque a depressão é não acreditar no futuro. A ansiedade está também relacionada ao futuro. Então, agora, o medo da falta também está conectado ao futuro. Então, agora, a gente olha para o futuro. Cara, e o presente? E o aqui e agora? Tudo de lindo e maravilhoso que está acontecendo hoje. As Neste pessoas momento. não se dão conta, exatamente, as pessoas não se dão conta, porque ou elas ficam para o passado ou elas olham para o futuro, e não estão aqui, no aqui agora, nesse poder. E eu vou falar para você, um dos exercícios mais difíceis que tem para a gente é viver o agora, é estar aqui agora, é essa presença no agora. Isso é um exercício extremamente difícil, mas que a gente precisa começar a fazer. Por quê? Porque o seu futuro, ele é determinado pelo que você faz, pelas escolhas que você faz aqui hoje. Dinheiro, a gente sabe que é energia, a gente sabe que aquele papel, ele não vale nada, aquele papel. Ele é simplesmente uma representação material de algo que é extremamente sutil, que é uma energia. Se você acredita que o dinheiro é abundante e que ele vai estar na sua vida, ele vai fazer parte da sua vida. E como é que chega a energia do dinheiro? Isso eu sempre falo para as pessoas. A alegria, a alegria de viver é a maior porta da prosperidade. Quando você está feliz, você está alegre, a energia do dinheiro gruda em você de um jeito que você fala assim: da onde está vindo esse dinheiro que você não sabe de onde vem, mas está ali. De repente, com o seu salário, você consegue fazer 1 milhão de coisas. Quando você está triste, deprimido, magoado, chateado, com a vida, principalmente, aí o que acontece? O dinheiro, essa energia do dinheiro, ela se solta e te deixa só. Aí esse movimento todo, ele se resume em quê em relação à vida? A gratidão. Se você está grato pela vida, se você está grato por tudo que você tem, todas essas energias boas, elas fazem isso aqui, elas te abraçam. Agora, quando você não tem gratidão, elas soltam. Aí você entristece, Perfeito, você perfeito. angustia, você... Aí as coisas começam a desgringolar, né? Ladeira abaixo. Muito bem. Ó, deixa eu aproveitar e agradecer as pessoas que estão chegando aqui. A Karina, a Luciana, a Fafá. A Fátima chegou aqui, ela Ei, percebeu que você estava papá! online. A Trajano, Regina Trajano, psicóloga. Ó, gente, e o Marcos está dizendo que o melhor é viver o presente, não prever o futuro, é isso aí. Então, assim, você falou uma frase que tem tudo a ver com a nossa Semana da Gratidão, né? Eu acabei de postar de fazer um post dizendo o seguinte:
tudo que você agradece, você atrai, né? Então, e nós vivemos numa era agora do computador quântico, da física quântica, da nossa energia quântica. E nós precisamos nos conscientizar que crer é poder. Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Tudo que você acredita se realiza. E muito rápido, Gente, é fantástico, porque assim, antes demorava-se anos para realizar algo. Hoje, você pensa que concretiza ali. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque a lei da atração, ela não distingue o que é certo e o que é errado para a gente. Ela distingue intensidade de intenção e pensamento. Então, se você começa a ficar com muito medo de ser assaltado, medo, a lei da atração vai ver o quê? Vai ver que isso é extremamente intenso, é um pensamento que você está intensificando em energia, enfim. E aí o que ela faz? Como ela não distingue o que é certo do que é errado, ela fala, opa, isso é bom para ela, porque ela está pensando tanto, é o que ela deseja. Aí vai lá, pá, roubam o seu celular, você esquece a carteira em algum lugar, levam sua carteira, ou de repente entram na sua conta, enfim. Você é subtraído de algo, não necessariamente somente de dinheiro. Algo te é tirado. Agora, se você começa a pensar que você vai conseguir, que você é abundante, que as coisas vão chegar até você, você abre uma porta de possibilidades. E aí, perfeito, a lei da atração olha e fala assim, opa, isso daí para ela é intenso, vamos mandar para ela. E manda. Você sabe que a semana passada eu estava assistindo uma live, eu não lembro de quem era, e a pessoa disse uma coisa extremamente interessante. Eu falo que eu não lembro de quem era, porque, gente, tem hora que eu assisto lá e tem hora que eu assisto aqui, tá? Então tem momentos que eu não sei nem onde que eu tô assistindo. Lá que eu falo é lá em cima, no plano espiritual. E aí a pessoa falou assim, quando você vai pedir alguma coisa, você vai pedir. Aí você pega e fala assim, olha, eu quero, vamos, por exemplo, um namorado. Eu quero um namorado alto, moreno, né? Com uma pegada, que tenha dinheiro, que tenha uma moto, que me leve para passear, que isso, que aquilo outro. Gente, a gente deixa o universo doidinho. E eu nunca tinha percebido isso. A gente deixa o universo louco. Porque ele fala assim, pô, mas o que essa pessoa quer? Aí ele pega todo aquele mundaréu de homens, né? Que são as possibilidades que você de um namorado para você, fala, esse não pode, esse não pode, esse não pode, esse não tem requisito nenhum. Quando você vê, se restringe a 2, 3, porque você pediu tanta coisa numa pessoa só que não sobrou ninguém. Aí você fala, caramba, eu não consigo arrumar namorado. Aí, de repente, você chega e fala assim, eu quero um namorado, um homem, eu quero um namorado. Pronto, é o suficiente. Aí o universo, né, a lei da atração, pega e fala assim, opa, a gente tem 1 milhão de homens aqui para mostrar para ela. Aí eles começam a aparecer na sua vida. E aí você vai escolher qual daqueles que você deseja. A mesma coisa é um carro. Eu quero um carro, mas eu quero um carro assim, assado. Cara, eu não vou conseguir comprar nunca um carro que eu quero desse jeito. Uhum. Aí se você diz assim, olha, a lei da atração, eu quero um carro que esteja adequado àquilo que eu faço. Aí, de repente, começa a aparecer. Um aqui, um ali, um lá, e você tem a possibilidade de escolher. Isso é fantástico dentro dessa lei da atração. Isso é fantástico. E isso só acontece quando você está o quê? Grato à vida. Perfeito. Agora, vamos fazer uma outra correlação importante? Uma coisa é manter o foco naquilo que a gente quer. E como que a gente solta para o universo sem se preocupar e deixar a lei da atração agir?
seu desejo e a sua vontade é o suficiente. É só você, num minuto de silêncio, quando você se conecta com você, com o seu centro, com a sua essência, solta aquela sua vontade que sai da alma. Sabe aquela vontade que sai da alma? Eu quero Uhum. isso. Quando isso tem toda essa intensidade, aí a coisa acontece. É meio mágico falando assim, né? Mas eu acredito que quem passou por essa experiência compreende exatamente isso que eu estou falando. Quando você pede com o coração, com a alma, né? Com os neurônios do coração, porque é o que a gente faz. Sabe, hoje em dia a gente fala muito isso, né? Tira da cabeça, traz para o coração. Tira da Sim, cabeça, traz sim. para o coração. Porque na realidade é o coração quem acaba fazendo com que tudo isso chegue até você. É essa energia que sai daqui, né? Quando a gente está aqui na cabeça, tem a questão da você mentaliza demais, você estrutura demais, enfim. Quando está no coração, não, é aquela pureza. A Fátima sempre falava, né, quando a gente trabalhava junto, que se você quer atrair as coisas, se conecte à alegria da criança interior. Eu sempre lembro da essência da canela. Depois, uma outra hora, ela pode explicar bem isso. Mas, assim, se conecte com essa essência. Porque você já viu uma criança, quando ela deseja, quando ela pede? Observa. Ela pede com o coração, é com a alma. E é assim que a gente tem que chegar e falar assim, olha, é isso que eu quero. E quando isso que você deseja está de acordo com a sua missão de vida e a sua alma entende que é seu propósito, pimba, aconteceu. Perfeito, perfeito. É a gente manifestar e não ficar ansioso para a manifestação. A Não. gente deve soltar. A ansiedade bloqueia. A ansiedade cria um processo de estanque do seu processo autocriativo, da sua cocriação, não é, Ninete? Exatamente. Se você pensa que você deseja algo e fica assim, ai meu Deus, não aconteceu. Ai meu Deus, não aconteceu. Ai, não vai acontecer mesmo. Esquece. Aí não acontece. Agora, se você, sabe aquele momento de prece, de oração, quando tá só você e Deus, que você literalmente se rende, é Claro. ali que acontece, é ali que a coisa é materializada. E deixa no cuidado dele, deixa no cuidado da vida, deixa no cuidado dessa força que vem da sua ancestralidade. Isso te conduz. Isso Você vai te citou conduzir. aí a ancestralidade e o teu trabalho, para mim, foi muito impactante, né? E está sendo para as pessoas que estão participando do Gratidão Te Transforma. A gente trabalhar as questões da ancestralidade, por exemplo, como a força dos meus antepassados atuam na minha vida, positivamente ou negativamente? Como que elas atuam e como que a gente pode trabalhar isso a nosso favor? Eu sempre explico o seguinte, a nossa família, o nosso clã, ele é uma célula. Por ser uma célula, ela se autorregula. Então, quando algo acontece que traz o desequilíbrio deste clã, não que ele perca força, mas ele fica desarmonizado, tende ao desequilíbrio. Quando as questões da ancestralidade foram resolvidas de forma que abrissem o caminho para a descendência, isso se mantém o equilíbrio. Então, nós temos duas forças aí. A força que te impulsiona para frente, que são aquelas pessoas que batalharam, que lutaram, que deram o melhor de si, que fizeram tudo para que a descendência continuasse. É uma força que te impulsiona a seguir adiante. E nós temos uma outra força que segura a descendência, que te segura parado ali, que são as questões que criam débitos.
Então, dentro do clã existe uma caderneta. É uma caderneta com crédito e débito. O Perfeito. crédito, beleza, força que te impulsiona. E o débito? Alguém tem que pagar. Por mais maluco que seja, quando a gente fala assim, poxa, mas foi meu tataravô que fez essa dívida. Sim, mas é algo que vem passando como uma forma de minar energia. Então, mas como que eu vou resolver isso lá atrás, se já aconteceu? Ressignificando no seu coração. Porque todas essas situações, elas só querem uma reparação. E essa reparação é simplesmente o reconhecimento do que aconteceu e as duas palavrinhas mágicas. Sinto muito. É só isso. Então, quando você faz esse movimento de reparação, por isso que dentro desse trabalho existem o que a gente chama de atos simbólicos. Quando você faz esses atos simbólicos, que você repara a situação, pronto. Por exemplo, houve uma falência, uma empresa faliu, muitas pessoas que trabalhavam lá foram mandadas embora, tiveram famílias que passaram fome, isso foi lá atrás numa ancestralidade minha, por exemplo. Quando eu olho para isso, se isso vem dentro da minha análise, é porque eu estou vinculada a isso, é porque o chamado foi para mim, eu vim para olhar para isso, para organizar isso, para que a descendência continue. Então eu olho para tudo isso, num ato simbólico, eu reúno todas essas pessoas e digo, sinto muito. Sinto muito se os meus ancestrais prejudicaram vocês de alguma forma. Sinto muito se vocês sofreram, se eles fizeram vocês sofrerem por tudo que vocês passaram. Eu reconheço a dívida e sinto muito. Então, existe um ato simbólico, onde a gente faz um cheque simbólico e entrega a essas pessoas simbolicamente como forma de pagamento por todas as dívidas que esse ancestral teve. Isso, por exemplo, é uma forma de ato simbólico. E é interessante que isso traz paz para o sistema e traz paz para a pessoa que está realizando esse ato. É como se fizesse dentro dela assim, ufa, a dívida está paga, agora eu posso seguir adiante. Então essa é uma forma de reparação. Olha que interessante. É uma visão que, às vezes, a maioria das pessoas não tem, né? Ou não tem acesso também, né? Não. E isso você só vai ter acesso quando você faz todo o trabalho, toda a análise, todo o estudo, né? E é muito Claro. engraçado porque, assim, quando a pessoa entrega os dados para mim, quando eu faço análise e devolvo, e eu começo a contar as histórias, as pessoas vão ouvindo, eu vou perceber. No começo eu ficava assustada porque o que eu falava assim, cara, de onde que eu tô tirando tudo isso? Mas é uma conexão com o clã tão forte que vem. Aí a pessoa fica meio assim. Aí depois de uma semana, 15 dias, aí ela vem e fala assim para mim, Ninete do céu, você acredita que uma tia minha do nada veio para mim, começou a contar uma história assim, assim, assado, e falou da tal da falência, que foi um tio-avô meu que teve essa falência, e muita gente perdeu dinheiro com ele, muita gente ficou pobre, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Olha Então, só. as histórias vêm, elas precisam ser contadas. E a sua descendência, né? A gente muda completamente o processo.
pausou, aí agora está voltando. Eu não entendi sua pergunta. Pergunta de novo para mim. Não, eu estava comentando aqui, enquanto você estava pausada, eu estava comentando sobre o processo de energia, né? Como ele pode influenciar, né? A nossa ancestralidade, ela pode influenciar a nossa vida, e por isso que a gente colocou dentro do programa Gratidão Te Transforma, né? Os 4 especialistas, né? Que é a Ninete Rocha, a Ana Pedretti, a Fátima Medina e o Fabiano Stefani, e eu com o coach no final do processo, né? Quando todo mundo tiver liberado, a gente vai trabalhar as crenças limitantes ou fortalecedoras, né? Ninete, o seu trabalho tem sido muito focado na ancestralidade, tanto na psicogenealogia quanto na constelação, não? Sim. Porque o que acaba acontecendo é que uma coisa puxa a outra, né? Eu falo que assim, logo que eu me formei, eu fiquei muito assustada com as constelações, porque acontecia cada coisa dentro daquela constelação, e a sensibilidade que a Fátima, a gente tem, chamava muita atenção. Então eu digo que o campo, ele utiliza as ferramentas que o terapeuta tem. E começavam a vir coisas assim, extremamente antigas, coisas assim que eu falava assim, como que a gente consegue sentir, ver, perceber tudo isso? Foi justamente esse questionamento que me levou para a psicogenealogia. Porque todas essas questões que aconteceram na nossa ancestralidade são pré-requisitos para você ter, para você conseguir resolver suas questões. Porque tudo que eles fizeram, tudo que eles viveram, está gravado no nosso DNA. O nosso DNA traz como resposta para a gente uma série de questões que a gente vive no nosso dia a dia. Está ali, todas as respostas estão dentro da gente. Então, tanto o trabalho de constelação como de psicogenealogia, a única coisa que ele faz é mostrar para você que a resposta está dentro de você. Olha, aqui, sabe quando você puxa da cartola? É mais ou menos esse trabalho, assim. Ele mostra que você traz tudo. Eu não sou adivinha, não tenho bola de cristal. Se eu soubesse, já tinha jogado 6 números da Mega Sena. Não, eu não adivinho nada. É você, o cliente, que conta para mim toda a sua história. Eu só tenho uma facilidade de acessar isso. Perfeito. E agora, a gente voltando ao foco de 2020, né? Esse ano número 4, ele veio para dar uma chacoalhada em todo o sistema, né? E como reflexo disso, quem quiser, quem aceitar essas transformações, deve se limpar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de energia, né? Energeticamente, vibracionalmente. Sim. Eu acredito que quem entendeu o propósito de toda essa situação que a gente viveu, quem entendeu o propósito de tudo que a gente está vivendo, automaticamente já está se preparando energeticamente para essa nova mudança. Porque já faz parte dela. É o que eu falei, o poder de adaptação que o ser humano tem é absurdamente incrível. É isso que segurou a questão da nossa sobrevivência em todas as situações. A gente teve aí uma Segunda Guerra Mundial, onde a gente viu uma Alemanha devastada. A gente viu um Japão aniquilado. E, de repente, eles surgiram como a fênix, como potências mundiais. O que fez com que esse povo tivesse toda essa mudança? O seu poder de adaptação. Então, quem tiver
com esse poder de adaptação no coração, na mente, bem instalado na sua vida, consegue sobreviver a qualquer coisa. A qualquer coisa. E é justamente esse poder de adaptação que vai levar a gente nesse salto quântico para essa mudança. Porque eu, você, a gente é de uma geração que está passando pelo processo, mas pelo comecinho do processo. Então a gente ainda tem muita crença limitante que segura a gente, sabe? São muitos medos, será que as próximas gerações já vão vir com isso muito mais aflorado? Por quê? Porque nós estamos hoje nos adaptando à nova situação. Então isso vai estar marcado no nosso DNA. Facilitará para quem? Para essas gerações futuras que estão chegando. Perfeito, perfeito. Ninete, para a gente encerrar, essa live ela não é tão longa como a da noite, né? Para a gente encerrar, como que a gente pode... a gente falou de várias questões que implicam na nossa prosperidade, né? Que fala do nosso dia a dia. Esse ano, para a gente encerrar o ano aí, dentro dessa troca de energia, desse novo reset, né? Nós estamos resetando a nossa forma de pensar, a nossa forma como se fosse um computador que está sendo revisado todos os programas, né? Atualizados, né? Atualizados, exatamente. Nós estamos em que ponto de 2020, já que nós chegamos aí em dezembro, hoje é dia 15, ou seja, metade do mês já foi, já estamos indo para a segunda metade do mês, e quais são as suas considerações em relação a esse processo energético como um todo? Eu acredito que todo esse processo, ele não vai acabar, virando o ano ele não acaba. Ele vai continuar ainda o ano que vem. Eu imagino que durante uns 3 anos, mais ou menos, a gente vai viver intensamente todo esse processo, porque ele não chegou nem na metade ainda. Energeticamente falando, a gente está no começo. Então as pessoas estão despertando, as pessoas estão buscando. Eu acredito que o pico dele vai ser lá para o final do ano que vem, quando a gente tiver aquela tomada de consciência bem mais ampla, e aí sim a gente começa a se preparar para as novas questões, porque tudo isso ainda vai estar muito mexido ano que vem. A gente está com uma vacina que está chegando, é uma grande polêmica todas essas vacinas, existem várias pessoas pensando e acreditando mil coisas diferentes. Então, a gente ainda tem que passar por esse processo da vacina, isso vai acontecer lá para o meio do ano que vem, a gente precisa entender como é que isso vai ficar para o fim do ano que vem. Então, eu acredito que toda essa história, ela ainda vai perdurar aí por uns 3 anos, mais ou menos. A gente ainda tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para pensar. Então, eu digo para todo mundo, primeiro, escolha a vida. Segundo, viva hoje. E terceiro, tenha gratidão por tudo que está acontecendo, porque está tudo certo, como tem que ser. E acredite, você é um agente de mudança, você é um agente transformador para as gerações que estão chegando. Então, dentro do seu clã, dentro da sua família, depende de você o que os seus descendentes vão viver. Então, escolha a vida. Olhe para frente e escolha a vida. É isso que eu tenho para dizer. Perfeito, perfeito, perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta para a Ninete, pode fazer enquanto eu faço aí algum comentário a respeito disso. E nós, as pessoas que, nós a partir desta semana, nós estamos aí fazendo a semana da jornada da gratidão, né? E que é justamente isso, né? Nós termos gratidão por aquilo que somos, por aquilo que temos, para a gente poder vencer desafios, né? E nesse mundo já em adaptação, muitas pessoas já estão adaptadas, né?
Olha só uma mudança que ocorreu, que eu li esta semana. Um empresário bilionário dos Estados Unidos, ele resolveu, olha só a atitude do empresário, ele resolveu fazer uma doação das ações da empresa dele e ele transformou 74 empregados em milionários. O que essa redistribuição de renda foi feita de uma maneira assim, simples. O empresário entendeu que sem as pessoas com quem estão trabalhando ali em cooperação, ele não faria com que a empresa dele crescesse. Com isso, ele distribuiu a renda dele. A gente vai começar a ver isso aqui mais nessa era de Aquário, porque antigamente o que era importante era a concentração de receita, era a concentração de renda, né? Mais ricos, mais pobres, mais pobres. E a gente, o propósito da era de Aquário, não sei se você concorda comigo, Ninete, a gente ter uma sociedade mais equalitária. Exatamente, exatamente. Mesmo porque a nossa visão, é o que a gente estava falando na metade, no começo da live, a nossa visão de dinheiro, ela está mudando. A gente está começando a compreender que é uma energia. Se é uma energia, está em abundância no universo. Está para todo mundo. Então você não precisa mais ficar guardando. Guardar, isso foi na época dos nossos antepassados, quando eles precisavam disso. Hoje, guardar te leva... Porque olha só a crença que te faz. Você guarda para um dia que pode acontecer algo pior. Uhum. O que você está criando? Algo energia pior. negativa. Então, exatamente. Hoje a gente já entende que a gente não precisa guardar. A gente precisa viver. E viver exatamente dessa forma. Perfeito. Ninete, quero agradecer a sua presença. Cadê os corações dessa live, gente? Não vejo corações subirem aqui. Essa live merece milhões de corações. Ninete, gratidão. Subindo aí. Não, eu estou cobrando mais, eu quero mais. Gente, agora a próxima live, que dia que é, Ninete, que a gente vai fazer? É hoje. Nossa. Quinta, não é quinta-feira? Quinta-feira faremos uma live, eu e a Ninete, mais uma. Hoje à tarde temos a Fafá Medina. Nós vamos falar aí sobre coisas da numerologia, bem bacana. E espero que vocês possam... Eu já vi gente que já está se programando para a sessão da Fátima, que vai ser às 15 horas, e à noite temos a live da Jornada da Gratidão, tá bom, gente? Fiquem com Deus, até às 15 horas. Beijo, Ninete. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.